Seja bem-vindo ao canal do Mundo Segal aqui no YouTube. Eu tô aqui do meu lado com a Margarida, que vai conversar comigo sobre uma situação bastante grave que está acontecendo em relação ao passe livre interestadual. Margarida, conta pra gente desde quando que você utiliza o passe livre interestadual? Desde o início dos anos 2000. Certo. E como é que funciona? Você quer viajar, você vai até a rodoviária? Marco a passagem com uma certa antecedência para que haja vaga no horário em que eu preciso viajar. E no dia da viagem você chega com a passagem marcada, cópia do documento RG e o passe livre e embarca normalmente. Correto. Perfeito. E desde o início dos anos 2000 que você tem essa carteirinha, você consegue escolher livremente o dia da sua viagem? Eu conseguia até meados de julho de 2016. De lá para cá passou a haver um transtorno por causa da substituição que as empresas estão fazendo em relação às linhas. Exatamente. Como é que é essa substituição? Eles informam que o convencional não existe mais naquele horário. O que existe é o ônibus executivo, o ônibus com leito ou semileito. Ou seja, reduziu bastante as possibilidades de horários de viagem. Mas todos os dias continua tendo ônibus convencional? Não. Isso quer dizer que nós não conseguimos mais viajar quando queremos, na data em que precisamos viajar, mas sim quando a empresa diz que pode. Ela fala, eu tenho o horário que você precisa, mas, por exemplo, só na quinta-feira de manhã. Isso acontece porque a normativa do Ministério dos Transportes determina que uma empresa que explora uma determinada linha, Rio-São Paulo, São Paulo-Curitiba, deve obrigatoriamente fornecer um único convencional por semana. Os demais podem ser executivos, leito e semileito. Ou seja, reduz bastante, as possibilidades da pessoa com deficiência exercer o direito de ir e vir. Agora, o que a gente pode fazer para tentar amenizar essa situação? Nós precisamos de nos unir e fazer um movimento com o maior número de pessoas com deficiência que conseguirmos, e que as pessoas com deficiência se informem em seus bairros, em suas cidades, nos locais de trabalho, nas conduções que usam, para convencer todos a se sensibilizar e abraçar a nossa causa, os familiares dos usuários dessa carteirinha com gratuidade interestadual, porque isso afeta uma comunidade enorme. De acordo com o IBGE, em 2010 éramos 45 milhões de pessoas no Brasil. Digo éramos porque é uma informação de 7 anos atrás. Hoje eu acredito que esse número é ainda maior. E nós temos dois caminhos para fazer a coisa acontecer na prática, porque a gente pensa, mas mobilizar como? O que eu posso fazer? Nós temos as entidades e temos o Ministério Público. A ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, elaborou um parecer ainda em 2016, quando esse problema começou, com uma tese muito interessante, dizendo que quando a lei fala em ônibus convencional, não está se referindo à categoria convencional, executivo, semileito, leito, etc., mas sim convencional no sentido amplo, ou seja, se uma empresa explora uma linha, aquilo é convencional. Então, a Cometa faz São Paulo, Curitiba de forma convencional. Isso quer dizer que qualquer categoria deve ser oferecida passagem para quem tem o passe livre. Qualquer ônibus, seja semileito, leito ou executivo, a gente tem direito, é isso? É isso, de acordo com a tese da ONCB. Mas a gente precisa de mais, porque esse parecer foi elaborado e até então não se tem notícias do que foi feito, do que pretende ser feito. Por isso, a gente precisa se mobilizar, chamar o máximo de pessoas possível para conscientizar as nossas autoridades de que o nosso direito de ir e vir está sendo
profundamente lesado. Então, se eu sozinho, ou se a Margarida sozinha for até o Ministério Público, ou for até uma entidade, nada acontece. Ou quase nada acontece. Agora, se a gente estiver junto, se todo mundo começar a mandar e-mail para as entidades, para os presidentes de entidades, para o próprio Ministério Público, no site do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, Ministério Público de cada estado da federação, quanto o MPF, tem os e-mails das coordenadorias de defesa de direitos das pessoas com deficiência, idosos. A gente precisa entrar em contato. Na descrição desse vídeo está o link do parecer da UNCB e algumas outras informações de relevância. Então, venha com a gente e vamos seguir, nessa mobilização. Vamos superar essa barreira tão incômoda. Exatamente. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Os amigos, os familiares. Exatamente. Compartilhe bastante, porque quanto maior o número de pessoas que a gente conseguir mobilizar, maior será a chance de resolvermos esse problema de uma vez por todas.